Sim, eu sou eu! Você que já deixou o seu monstro 10/10 no Magic. Você que torceu para o seu adversário cair na sua trap no Yu-Gi-Oh! Você que já abriu um booster de Pokémon e tirou aquela carta rara? Pois é, meus amigos, sim! Sua infância valeu a pena. Hoje iremos falar de Trading Card Games. Recadinho básico antes de começarmos, como vocês viram aí na própria thumbnail, eu vou falar dos três principais Trading Card Games que existem, Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Mas de onde surgiram? Quem os joga? O que comem? Quanto valem? Calma que eu vou explicar tudo isso para vocês. Passando rápido pela história dos Trading Card Games, os TCGs, né, abreviação, foram criados em 1904 nos Estados Unidos. As figurinhas de beisebol já eram muito famosas naquela época, então por que não criar um game de cartas de beisebol? Pois é, foi então que surgiu The Baseball Card Game, que tornou uma febre na época e foi crescendo ao longo dos anos e tendo vários outros temas, como filmes, heróis, quadrinhos, etc. Chegando então ao nosso primeiro queridíssimo TCG, o Magic the Gathering. Foi então que em 1991, Richard Garfield, um cara que trabalhava numa empresa pouco conhecida, a Wizards, resolveu criar um trade card game, mas do nada. Assim, na verdade eles quiseram criar um jogo de tabuleiro, mas ia ser muito complicado de confeccionar, então foi então que ele teve a ideia de criar um jogo muito mais básico, o próprio jogo de cartas. Você tem um deck de cartas e você joga em qualquer lugar, basicamente. Primeiramente ele foi chamado de Five Magics, porque possui 5 tipos de cores de criaturas e magias, e depois aprimorado e se tornou Magic, nosso conhecido Magic. O jogo foi tão bem aceito que ganhou diversos prêmios de ilustração, de criação, de inovação, entrou até pro Hall da Fama da Origin. O jogo é foda. A porra é tão séria que para se tornar profissional e ter parceiros em alguns países é necessário pelo menos uma vez por semana escrever artigos em blogs e sites oficiais de Magic, para você ver como é, e, claro, conseguir as pontuações necessárias para se classificar nos campeonatos regionais. Foda. Números de Magic. No último campeonato mundial, foram distribuídos uma pequena quantidade de 250 mil dólares para os 16 primeiros colocados, sendo desses 250 mil, 40 mil para o primeiro colocado e mais uma vaga garantida no próximo campeonato mundial. É grana pra cacete. Magic possui hoje uma gama de 30 mil cartas diferentes, ou seja, é carta pra cacete também. Magic é o trading card game mais jogado no mundo, estando presente em 70 países e tendo um número médio aí de 6 milhões de jogadores oficiais, fora os não oficiais, como eu, você, sua mãe. Não, sua mãe não. Magic era praticamente um monopólio no mundo, até a indústria japonesa invadir o continente. Citando os japoneses, vamos ao nosso queridíssimo Pokémon. De longe, mas disparado, anos-luz foi o que eu mais colecionei. Até parece que eu ainda não coleciono. E eu falo pra minha mãe que eu não sou viciado, eu não era viciado. Não sou viciado. Mas ela não acredita. Vai entender essas mães. O Pokémon TCG foi criado em 1997 para poder alavancar as vendas de games e animes e mangás do próprio Pokémon. E hoje o Trade Card Game é muito mais visto, pelo menos na minha opinião e pelo que eu encontrei também na internet, como um jogo muito mais colecionável do que propriamente jogável. Eu não vejo tanta gente jogando Pokémon quanto colecionando. Eu, pelo menos, eu coleciono, mas nunca joguei praticamente Pokémon na minha vida. Mas, pelo que eu pesquisei, a porra também é séria. Quem não se lembra daquela sensação de você abrir aquele pacotinho de Pokémon e você tira aquela carta rara, aquela sensação de nostalgia, aquela sensação... Uou! A minha reação era por aí. E mais uma vez citando a sacanagem de irmão mais velho com a coitada da minha irmã mais nova, né? A gente comprava carta de Pokémon e eu tinha um acordo com ela. Sempre que ela tirasse uma rara e eu não tivesse, ficava pra mim. Se eu já tivesse, ficava pra ela. Números de Pokémon. Só em 2013 a franquia Pokémon apenas TCG conseguiu arrecadar cerca de 800 milhões de dólares, muito mais que muitas multinacionais por aí. Para o ganhador do Campeonato Mundial de 2014 foram distribuídos prêmios de 10 mil dólares, uma passagem e estadia garantidos para o próximo Campeonato Mundial, além de um acompanhante,
2 boxes e 4 decks dos últimos 6 meses da geração Pokémon, então não é também nada barato. E o que eu considerei o mais legal, que eu com certeza jogaria Pokémon só pra ganhar isso. Meu, olha esse troféu. Vai dizer que você não jogaria só pra ganhar ele. Finalizando com o nosso último TCG, o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Foi criado, o TCG, em 2002 para também alavancar o anime e o mangá e os games, etc. Mas ao contrário do Pokémon, o Yu-Gi-Oh! É um anime de jogos de cartas, ou seja, não tinha como não dar certo. Vocês vão entender por quê. A diferença entre o jogo de TCG e o anime e o mangá é que nos jogos, nos duelos que tinham nos animes, as batalhas eram adaptadas para se encaixar no enredo, as cartas também. Então, acaba tendo uma diferença, não só na imagem, eu vou deixar aqui ó, agora a imagem de 2 cartas, uma do anime e uma na realidade. Não necessariamente aquela magia, aquele tipo de efeito que a carta tinha existe na vida real. Quem nunca sonhou em formar o nosso queridíssimo Exodia? Eu consegui. Só que não. Números de Yu-Gi-Oh! Em 2009, o Yu-Gi-Oh! TCG entrou para o Guinness Book como o trading card game mais vendido do mundo, tendo vendido até aquele ano cerca de 22,5 bilhões de cartas pelo mundo. Eu disse, não tinha como dar errado. Não consegui números oficiais de premiação para campeonatos de Yu-Gi-Oh! Apenas que eles ganham caixas de cartas, decks, provavelmente ganham uma quantia assim significante de dinheiro e também uma passagem para o próximo campeonato mundial, com certeza. Estes 3 jogos são tão famosos que os 3 possuem jogos online para quem não quer gastar dinheiro como você e eu em cartas, apesar de ser muito mais legal jogar com as cartas em si, mas quem não quiser gastar a grana tá lá online de graça, só jogar. E para completar, Magic é sim o jogo mais jogado do mundo e o mais conhecido de Trading Card Games. Por quê? Lembrando, o Magic saiu do nada, cresceu do nada e está aí até hoje. O Pokémon e o Yu-Gi-Oh! Tem 2 animes super fortes, games super fortes e mangás para alavancar as vendas. Então, eles são mais vendidos, mas não mais jogados, vamos lembrar disso. Então, queria dizer todo o meu sincero respeito aos criadores e aos jogadores de Magic. Esse jogo é foda, joguem! Infelizmente, a popularidade desses jogos decaíram muito ao longo dos anos. Por quê? As crianças hoje basicamente saem do útero de suas mães com um celular e um iPad na mão jogando. Ninguém mais quer saber de coisas palpáveis como cartas. Se tornou algo muito distante do que as crianças hoje realmente gostam. Mas existem sim algumas que jogam, mas esses jogos se tornaram cada vez mais para adolescentes e adultos. Para você ter uma noção, eu lembro que eu juntava minha mesada para comprar na papelaria do meu colégio. Quando que hoje eu vou encontrar na papelaria do meu colégio? Isso não existe. As crianças de hoje não vão ter. É por isso que eu faço questão de deixar aqui na descrição do vídeo 2 lojas que eu conheço, que entregam para o Brasil inteiro, que são de confiança. Vale a pena. Também vou deixar na descrição do vídeo um documentário sobre Trading Card Game ao redor do mundo. É bem interessante. Tá em inglês, mas é bem interessante. Para finalizar nossas queridíssimas curiosidades, não tem eu sou eu sem curiosidades, não existe. Então, 4 curiosidades bem legais pra vocês. Primeira, os campeonatos são tão sérios, eu disse, a porra é séria. Eles são tão sérios que eles possuem comentaristas de headset e de terninho comentando as batalhas. É tipo, chega até a ser engraçado. Parece que um jogo você olha assim na TV, tá passando um jogo lá de futebol americano, de beisebol, não, é o campeonato de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, de Magic. Então, tipo, é engraçado, os caras ficam comentando e as batalhas finais têm cerca de 2 a 4 juízes. Então, é sim, o negócio é sério, não dá pra ter erro. 4 olhos ali, não, são 4 juízes, 8 olhos, 8 olhos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Nossa segunda curiosidade, os jogadores de Trading Card Games são compostos por 95% de homens e tem uma média de idade de 22 anos. Que nem eu disse, hoje as crianças de hoje não estão jogando tanto que nem antigamente, então sobrou aí pro pessoal mais velho e pros homens basicamente, não tem mulher jogando. E nossa terceira curiosidade, quais as cartas mais valiosas? É muito interessante isso. Vou te contar de cada um desses Trading Card Games. De Magic, a carta mais valiosa é a conhecidíssima Black Lotus, das 2 primeiras edições Alpha e Beta de Magic. Ela ficou muito conhecida não só pelo seu valor, mas também porque foi posto no YouTube um vídeo de um colecionador que estava abrindo os pacotes das primeiras edições, até com uma luvinha estilo Breaking Bad. E ele até fala para amigo dele, agora eu vou tirar a Lotus, viu? Ó, Lotus, aí pra surpresa dele ele virou...
Se liga. Will it be the Lotus? Oh wow, Tropical Island. And then the other one is... Holy... That's a freaking Black Lotus! Holy God! That's an hell of a freaking Lotus! That should... Holy... Oh my God! Essa carta foi vendida por 21 mil dólares. Baratíssima, baratíssima. E foram produzidas apenas 1.100 pelo mundo. É foda de encontrar, é muito foda. A do Pokémon é a famosa Illustrator. Ela foi vendida por 20 mil dólares a mais cara dela. E foram produzidas apenas 6 no mundo, sendo elas distribuídas em 97 após um concurso de ilustração na própria empresa japonesa que estava começando a fabricar as cartas de Pokémon, e foram distribuídos aos 6 ganhadores do campeonato de ilustração. E foi vendida aí, que nem eu disse, é mais cara por 20 mil dólares, mas existe uma no eBay que está sendo vendida pela bagatela de 100 mil dólares. 100 mil dólares. Com certeza já algum louco vai lá e compra. E de Yu-Gi-Oh! A mais cara e mais valiosa é o Empire of the Lightning. Ele foi vendido por 3.800 dólares, mas foram apenas produzidas 3 no mundo, sendo uma delas distribuída ao segundo colocado do Campeonato Mundial de 2007. E nossa quarta curiosidade, como sempre, eu deixo a mais legal por último, e essa é sensacional. O jovem jogador de Magic, Alexandre Moreira, de 17 anos, no campeonato regional, foi competir apenas com seu deck vermelho, só que na segunda fase é obrigatório se jogar com 2 cores, e para entrar no campeonato ele tinha que dizer as 2 cores, então ele disse azul e vermelho, mas só jogou com vermelho na primeira fase, já pensando que seria eliminado. Foi então que, para sua surpresa, ele passou da primeira fase, foi para a segunda fase, e ele tinha alguns trocados no bolso. Então o que ele fez? No horário de almoço, ele pegou aqueles trocados, comprou algumas cartas azuis de jogadores que tinham sido eliminados e trocou com algumas dele, para poder mesclar seu deck, para poder continuar no campeonato. E para sua surpresa, ele ganhou o campeonato. Ou seja, foi sensacional. Depois ele contou sua história, ficou super famoso, tanto que o deck dele é copiado pelo mundo inteiro até hoje. Um deck fortíssimo. Uns consideram sortudo, uns consideram um gênio. Jamais saberemos. A verdade é que ele ganhou. Ganhou. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nunca se esqueçam, se inscrevam no canal para receberem novidades de vídeos legais. Comentem o que vocês acharam deste vídeo e temas para próximos vídeos. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e favoritarem o vídeo. Isso ajuda muito, repito, isso ajuda muito, e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês fazendo esses vídeos. Espero que vocês estejam gostando. E não se esqueçam, eu já fiz 2 outros vídeos bem legais também, ó. Se você não viu, ó, aqui, ó, Resident Evil e Naruto, os 2 últimos vídeos que eu vi. Você já viu um Jutsu Clone das Sombras? Você já viu? Você já viu? Eu nunca tinha visto. Agora você vai ver se você clicar aqui. E você sabe sobre a história de Resident Evil? Eu também não sabia. Você vai saber clicando aqui. Por que você não clicou ainda? Clique, meu amigo, clique!